Criança com doença rara faz pedido em fonte dos desejos. Médicos não acreditam nos exames 24 horas depois. Você nunca vai acreditar no que aconteceu quando uma pequena menina desenganada pelos médicos fez um simples pedido em uma fonte. Quem diria, caros leitores, que um singelo ato de jogar uma moeda numa fonte seria o catalisador de uma reviravolta tão extraordinária na vida de nossa jovem protagonista, a pequena Sofia, no ano de 2024. Permita-me contar-lhes esta história, que não fosse pela veracidade dos fatos e pelo testemunho de respeitáveis homens da ciência, poderia facilmente ser confundida com um conto de fadas moderno, ou, ouso dizer, um milagre dos tempos bíblicos transladado para nossos dias céticos. Era uma tarde de domingo no outono paulistano de 2024, e o Parque Ibirapuera, pulmão verde da megalópole, encontrava-se repleto de famílias que buscavam um respiro em meio ao concreto e à rotina frenética da cidade. Entre as árvores centenárias e os caminhos sinuosos do parque, destacava-se uma cena que à primeira vista poderia parecer comum, mas que carregava em si o peso de uma história extraordinária. Uma menina franzina, de não mais que 7 anos, caminhava lentamente, apoiada nos braços de uma mulher de meia-idade, cujo semblante cansado não conseguia esconder o amor e a preocupação que sentia. A pequena Sofia Oliveira, com seus grandes olhos castanhos que pareciam abarcar todo o mundo e seu corpo frágil coberto por um moletom colorido que contrastava com sua pele pálida, era o centro das atenções de um pequeno grupo que as acompanhava. "Mamãe, olha! Uma fonte dos desejos!" exclamou Sofia, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma excitação que há muito não se ouvia. Seu dedo apontava para uma construção circular de pedra no centro de uma pequena praça, de onde jorrava água cristalina que cintilava sob o sol da tarde. Marta Oliveira, a mãe de Sofia, trocou um olhar hesitante com seu marido, Carlos. Ambos sabiam o quanto era raro e precioso ver um lampejo de alegria nos olhos de sua filha. Há quase um ano, desde que o diagnóstico da doença rara de Sofia havia sido confirmado, a vida da família Oliveira havia se transformado em uma constante peregrinação entre hospitais, clínicas e farmácias. "Quer fazer um pedido, meu amor?" perguntou Marta, sua voz embargada pela emoção. Sofia assentiu com um entusiasmo que fez seu pequeno corpo tremer. Enquanto se aproximavam da fonte, o contraste entre Sofia e o ambiente ao seu redor tornava-se ainda mais evidente. Famílias passavam por eles, crianças corriam e riam, alheias à batalha silenciosa que se travava ali mesmo, a poucos passos de distância. A alguns metros dali, um grupo de jovens fazia um piquenique, suas risadas ecoando pelo ar, formando uma trilha sonora surreal para o momento solene que estava prestes a acontecer. Carlos, com as mãos calejadas pelo trabalho duro na construção civil, tirou uma moeda do bolso. Era uma moeda de R$1, gasta e sem brilho, mas nos olhos de Sofia, ela parecia resplandecer como ouro puro. Com cuidado, ele a entregou à filha, cujos dedos finos mal conseguiam segurá-la. "Lembra do que o Dr. Ricardo disse, Sofia", murmurou Marta, ajeitando a máscara no rosto da filha. "Não podemos nos aproximar muito da água." "Os seus anticorpos", completou Sofia, com uma sabedoria além de sua idade. "Eu sei, mamãe. Posso jogar daqui mesmo?" O Dr. Ricardo Mendes, que até então observava a cena com uma mistura de compaixão e impotência profissional, deu um passo à frente. "Claro que pode, Sofia. Só tenha cuidado para não se molhar, está bem?" Ricardo Mendes era uma figura imponente em seu jaleco impecavelmente branco, um contraste gritante com as roupas simples e gastas da família Oliveira. Graduado nas melhores universidades do país e com especializações no exterior, ele era considerado uma das maiores autoridades em doenças raras do Brasil. No entanto, ali, diante da pequena Sofia e seu desejo inocente, toda sua vasta experiência e conhecimento pareciam insuficientes. Sofia fechou os olhos, apertando a moeda contra o peito. Por um momento, o mundo ao redor pareceu silenciar, como se toda a natureza contivesse a respiração em antecipação. Então, com um movimento rápido e preciso que surpreendeu a todos, ela lançou a moeda. O pequeno disco de metal descreveu um arco perfeito no ar, refletindo a luz do sol como um cometa em miniatura, antes de mergulhar na água com um plop quase inaudível. Círculos concêntricos se formaram na superfície da fonte, expandindo-se como as ondas de esperança que emanavam do coração de Sofia. "O que você pediu, querida?" perguntou Carlos, sua voz rouca de emoção. Sofia olhou para os pais, para o Dr. Ricardo e então para o céu.
um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Se eu contar, não se realiza, papai. Naquele momento, observando a cena com os olhos de um narrador onisciente, permita-me, caros leitores, fazer uma digressão. Quantas vezes em nossa sociedade marcada por disparidades tão gritantes testemunhamos cenas como essa? De um lado, a inocência e a esperança personificadas em uma criança doente. De outro, a ciência e o conhecimento representados por um médico renomado. E entre eles, a tênue linha que separa a fé da razão, o milagre do método científico. O Dr. Ricardo pigarreou, sentindo-se de repente deslocado, como se sua presença ali fosse uma intrusão em um momento sagrado. Bem, acho que está na hora de voltarmos. Sofia precisa descansar para os exames de amanhã. A menção aos exames trouxe de volta a realidade que por alguns instantes havia sido suspensa. O semblante de Marta e Carlos escureceu, lembrando-os do motivo de estarem ali. Não era um simples passeio de domingo, mas sim um raro momento de normalidade antes de mais uma bateria de testes e tratamentos experimentais. Enquanto o pequeno grupo se afastava da fonte, seus passos lentos e pesados contrastando com a alegria ao redor, não pude deixar de notar a ironia da situação. Ali estava Sofia, uma criança cuja vida estava por um fio, cercada por pessoas saudáveis que mal se davam conta da própria fortuna. Quantos daqueles que passavam, rindo e conversando animadamente, teriam jogado moedas naquela mesma fonte, pedindo por futilidades? E ali estava Sofia, com um desejo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo: viver. O caminho de volta para o carro foi marcado por um silêncio carregado de emoções contraditórias. Sofia, exausta pelo pequeno passeio, adormeceu nos braços do pai. Carlos a carregava como se fosse o mais precioso dos tesouros, cada passo cuidadoso para não perturbar seu sono. Marta caminhava ao lado do marido, lançando olhares preocupados para a filha a cada poucos passos. Suas mãos, marcadas pelo trabalho duro como diarista, não paravam de se mover, ora ajeitando a manta que cobria Sofia, ora secando uma lágrima furtiva. O Dr. Ricardo, alguns passos atrás, observava a cena com um misto de admiração e frustração profissional. Em seus anos de carreira, havia enfrentado casos desafiadores, doenças que desafiavam a compreensão da medicina moderna. Mas Sofia era diferente. Não apenas pela raridade de sua condição, mas pela força de espírito que emanava daquele pequeno corpo. Ao chegarem ao estacionamento, a disparidade social mais uma vez se fez evidente. O carro da família Oliveira, um modelo antigo e desgastado, estava estacionado ao lado do luxuoso veículo importado do Dr. Ricardo. Era como se o destino quisesse sublinhar, com traços grossos e impiedosos, a distância que separava seus mundos. Nos vemos amanhã no hospital, às 8h, disse o médico, sua voz profissional mascarando a emoção que sentia. Tente descansar, Sofia. Os exames serão desafiadores. Sofia, que havia acordado com o movimento de ser colocada no carro, olhou para o médico com seus olhos enormes e sábios. Não se preocupe, doutor. Tenho um bom pressentimento sobre amanhã. O Dr. Ricardo forçou um sorriso, sentindo um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 7 anos que bons pressentimentos não curavam doenças genéticas raras? Como dizer a ela que a ciência, com todo o seu poder e conhecimento, às vezes se via de mãos atadas diante dos caprichos da natureza? Enquanto o carro da família Oliveira se afastava, deixando para trás o oásis de verde em meio ao concreto da cidade, o Dr. Ricardo permaneceu parado, perdido em pensamentos. A cena na fonte dos desejos se repetia em sua mente. A imagem da pequena moeda refletindo o sol antes de mergulhar na água. Um milagre, murmurou para si mesmo, com um riso amargo. É disso que precisamos agora, um maldito milagre. E assim, caro leitor, chegamos ao fim deste primeiro ato de nossa história. Uma história que, como tantas outras nesta cidade de contrastes, nos faz questionar os limites entre ciência e fé, entre destino e acaso. O que o amanhã reserva para nossa pequena Sofia? Que segredos os exames revelarão? E será que, em um mundo governado por leis físicas e biológicas implacáveis, ainda há espaço para o extraordinário? Mas não nos adiantemos. A noite cai sobre São Paulo, envolvendo arranha-céus e favelas em seu manto escuro. Em algum lugar, em um pequeno apartamento na periferia, uma criança adormece, seus sonhos povoados por fontes mágicas e moedas cintilantes. O destino, esse dramaturgo caprichoso, prepara o palco para o próximo ato. E nós, meros espectadores, só podemos aguardar com o coração na mão pelo levantar das cortinas. Amanhã chegou a São Paulo com a pressa característica de uma metrópole que não dorme.
O sol, ainda tímido, lutava para penetrar a névoa de poluição que pairava sobre a cidade, lançando uma luz difusa sobre o cenário urbano. No 10º andar de um dos muitos edifícios que compunham o complexo hospitalar na zona sul da cidade, o Dr. Ricardo Mendes já se encontrava em seu escritório, os olhos cansados fixos na tela do computador. O contraste entre o luxo discreto de sua sala e a realidade que o esperava alguns andares abaixo era gritante. Enquanto ali, em seu santuário de ciência e privilégio, tudo respirava ordem e asepsia, nos corredores do hospital, a vida pulsava de forma caótica e imprevisível. O Dr. Ricardo sabia que em breve teria que deixar o conforto de sua torre de marfim para enfrentar a dura realidade que o aguardava. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ele, sua voz traindo o cansaço de uma noite mal dormida. A Dra. Camila Rocha, uma jovem residente com olhos vivos e determinados, entrou na sala. "Bom dia, Dr. Ricardo. A família Oliveira acaba de chegar. Estão na sala de espera do 3º andar." Ricardo assentiu, levantando-se com um suspiro. "Obrigado, Dra. Camila. Vamos lá." Enquanto desciam no elevador, o silêncio entre eles era pesado, carregado de expectativas não verbalizadas. Camila, que havia se juntado à equipe há apenas 6 meses, ainda se surpreendia com a devoção quase obsessiva que o Dr. Ricardo demonstrava pelo caso de Sofia. "Dr. Ricardo", ela começou, hesitante. "Eu estive revisando o prontuário da Sofia ontem à noite. Os últimos exames... Bem, não são muito animadores, são?" Ricardo fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças em algum lugar profundo dentro de si. "Não, Camila, não são. Mas nós somos médicos. Nossa função é lutar até o último segundo. Não importa o quão sombrio o prognóstico possa parecer." As portas do elevador se abriram no 3º andar, revelando um mundo completamente diferente do escritório luxuoso que haviam deixado para trás. Aqui, o cheiro de antisséptico se misturava ao odor do medo e da esperança. Famílias aglomeravam-se em cadeiras desconfortáveis, algumas cochichando entre si, outras em silêncio sepulcral. E lá estavam eles. Carlos e Marta Oliveira, sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas em um gesto que falava de amor e desespero em partes iguais. Entre eles, como uma pequena flor frágil, estava Sofia. Seus olhos, grandes e expressivos como sempre, pareciam brilhar com uma luz interior que desafiava a palidez de sua pele. "Bom dia, família Oliveira", cumprimentou o Dr. Ricardo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. "Como estamos hoje, Sofia?" A menina sorriu, um gesto que iluminou todo o seu rosto. "Estou bem, doutor, pronta para os exames." Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Como uma criança à beira da morte podia demonstrar tanta coragem? Era em momentos como esse que ele sentia o peso de sua profissão, o fardo de carregar esperanças que a ciência muitas vezes não podia sustentar. "Ótimo, querida. Vamos começar então?" As horas que se seguiram foram um borrão de procedimentos médicos, máquinas apitando e o som abafado de conversas técnicas. Sofia, com uma resiliência que desafiava sua idade e condição, enfrentou cada exame com um sorriso corajoso, mesmo quando a dor era evidente em seus olhos. Enquanto isso, nos corredores, Carlos e Marta aguardavam, suas expressões oscilando entre esperança e resignação. O contraste entre eles e os outros pacientes e familiares era palpável. Suas roupas simples e gastas destacavam-se em meio aos visitantes mais abastados, lembrando a todos que a doença, em sua crueldade democrática, não fazia distinção entre classes sociais. "Sr. Israel Oliveira?", chamou a Dra. Camila horas depois. "O Dr. Ricardo gostaria de conversar com vocês em seu escritório." O caminho até o 10º andar foi feito em um silêncio carregado de apreensão. Ao entrarem no escritório do Dr. Ricardo, a disparidade entre este ambiente e o resto do hospital voltou a se fazer evidente. Carlos, inconscientemente, limpou os pés no tapete da entrada, como se temesse sujar aquele santuário com a poeira de seu mundo. Ricardo estava de pé, olhando pela janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ao ouvir a porta se fechar, ele se virou. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal conseguia esconder a emoção subjacente. "Por favor, sentem-se", disse ele, indicando as cadeiras à frente de sua mesa. "Onde está Sofia?" "Está descansando na sala de recuperação", respondeu Marta, sua voz trêmula. "Uma enfermeira está com ela." Ricardo assentiu, sentando-se à sua mesa. Por um momento, ele pareceu lutar com as palavras, o espetáculo raro para um homem conhecido por sua eloquência em conferências internacionais. "Sr. Oliveira", começou ele, finalmente.
Como vocês sabem, a condição de Sofia é complexa. A doença genética que ela possui é extremamente rara, afetando apenas 1 em cada 1.000.000 de crianças. Carlos apertou a mão de Marta, como se buscasse força. Nós sabemos disso, doutor. Mas há alguma novidade? Alguma esperança? Ricardo respirou fundo. Os últimos exames mostram que a doença está progredindo mais rapidamente do que esperávamos. O sistema imunológico de Sofia está falhando. O som que escapou dos lábios de Marta era algo entre um soluço e um grito sufocado. Carlos, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. Quanto tempo? Perguntou ele, sua voz rouca. É difícil dizer com precisão, respondeu Ricardo, odiando cada palavra que saía de sua boca. Semanas, talvez 1 mês ou 2 no máximo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo observou o casal à sua frente, sentindo-se impotente. Toda a sua educação de elite, todos os anos de estudo e pesquisa, toda a tecnologia à sua disposição, e ainda assim, ele estava ali, entregando uma sentença de morte a uma criança de 7 anos. Mas e aquele tratamento experimental que o senhor mencionou? Perguntou Marta, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Aquele na Alemanha. Ricardo balançou a cabeça tristemente. Infelizmente, o Comitê de Ética do Hospital Alemão decidiu que o tratamento ainda não está pronto para testes em humanos. E mesmo que estivesse, receio que Sofia não esteja mais em condições de suportar um procedimento tão invasivo. Carlos se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Suas costas largas, curvadas pelo peso do trabalho e agora da dor, tremiam visivelmente. Quanto custaria? Perguntou ele sem se virar. Se pudéssemos ir para a Alemanha agora, quanto custaria tentar esse tratamento? Ricardo hesitou. Sr. Oliveira, mesmo que o tratamento estivesse disponível, estamos falando de milhões de reais. O transporte médico especializado, a internação, o procedimento em si. Milhões, murmurou Carlos, sua voz carregada de amargura. Milhões para salvar a vida de uma criança. E nós aqui, contando moedas para comprar os remédios do mês. A ironia da situação não escapou a Ricardo. Ali estava ele em seu escritório luxuoso, cercado por equipamentos de última geração, e ainda assim incapaz de oferecer mais do que palavras de consolo a uma família desesperada. Existe alguma outra opção? Perguntou Marta, suas palavras quase inaudíveis. Ricardo hesitou. Ética médica e compaixão travavam uma batalha em seu íntimo. Finalmente ele falou. Há um tratamento experimental sendo desenvolvido aqui mesmo no Brasil. É altamente controverso e ainda não aprovado para uso. Os riscos são significativos. Os olhos de Marta se acenderam com uma chama de esperança. Mas poderia funcionar? Teoricamente sim. Mas as chances são mínimas e os efeitos colaterais poderiam ser devastadores. Estamos falando de dor intensa, possível falência de órgãos. É por isso que o Comitê de Ética do hospital se recusa a autorizar os testes. Carlos se virou da janela, seus olhos vermelhos, mas determinados. E se nós autorizássemos? É nossa filha. Não temos o direito de tentar tudo. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Anos de treinamento lhe diziam para seguir os protocolos, para não dar falsas esperanças. Mas o olhar nos olhos daqueles pais era o mesmo olhar que ele via em Sofia. Esperança contra toda esperança. Mesmo que vocês autorizassem, disse ele lentamente, há a questão do custo. O tratamento, mesmo sendo experimental, requer equipamentos e medicamentos caríssimos. Estamos falando de centenas de milhares de reais. O som que escapou dos lábios de Marta era de puro desespero. Carlos, por sua vez, parecia estar travando uma batalha interna. Eu poderia vender o carro, disse ele, sua voz trêmula. Talvez fazer um empréstimo no banco. Ricardo balançou a cabeça tristemente. Sr. Oliveira, eu entendo sua disposição, mas mesmo que vendessem tudo o que tem, não chegaria nem perto do valor necessário. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de sonhos despedaçados e esperanças moribundas. Ricardo olhou para o casal à sua frente, sentindo o peso de sua impotência. Toda sua educação de elite, todos os anos de estudo e pesquisa, toda a tecnologia à sua disposição. E ainda assim ele estava ali, incapaz de oferecer mais do que palavras vazias de consolo. Foi nesse momento que uma batida suave na porta quebrou a tensão do ambiente. A Dr. Camila entrou, seu rosto uma máscara de confusão e incredulidade. Dr. Ricardo, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Desculpe a interrupção, mas acho que o senhor precisa ver isso. Ricardo franziu o senho, intrigado pela expressão de sua assistente.
O que houve, Dr. Camila? É sobre os exames de Sofia, respondeu ela, lançando um olhar hesitante para os pais da menina. Houve algo inesperado. Ricardo se levantou imediatamente, seu coração acelerando. Sr. Oliveira, por favor, me deem um momento. Voltarei em breve com mais informações. Enquanto seguia Camila para fora da sala, Ricardo não pôde deixar de notar o olhar de Marta. Era um olhar que ele conhecia bem, um olhar que havia visto inúmeras vezes ao longo de sua carreira. Era o olhar de alguém se agarrando a um fio de esperança, por mais tênue que fosse. No corredor, Camila entregou a Ricardo uma pasta com os resultados dos últimos exames de Sofia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele folheava os documentos, seus olhos se arregalando à medida que absorvia as informações. Isso é impossível, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Camila. Repita os testes, todos eles, agora. Enquanto Camila se apressava para cumprir suas ordens, Ricardo permaneceu no corredor, seu mundo girando. Se os resultados estivessem corretos, e uma parte dele rezava para que estivessem, eles estavam diante de algo que desafiava toda a lógica médica. Algo que, em seus anos de carreira, ele nunca havia testemunhado. De volta ao seu escritório, Ricardo encontrou Carlos e Marta exatamente como os havia deixado, seus rostos uma mistura de medo e esperança. Dr. Ricardo, começou Marta, sua voz mal passando de um sussurro. O que está acontecendo? É sobre Sofia. Ricardo respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Como explicar algo que ele próprio mal conseguia compreender? Sr. Israel Oliveira, começou ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Os últimos exames de Sofia mostraram algo incomum. Tão incomum, na verdade, que estamos repetindo os testes para ter certeza. Carlos se inclinou para a frente, sua voz urgente. Incomum como, doutor? É algo ruim? Ricardo hesitou. Na verdade, se os resultados se confirmarem, pode ser algo muito bom. Os exames indicam uma melhora significativa na condição de Sofia. Uma melhora que, francamente, eu nunca vi antes em um caso como o dela. O som que escapou dos lábios de Marta era uma mistura de soluço e riso. Carlos, por sua vez, parecia estar em choque, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Mas como? Perguntou Marta, lágrimas correndo livremente por seu rosto. O senhor acabou de nos dizer que ela tinha apenas algumas semanas. Ricardo balançou a cabeça, ainda incrédulo. Eu sei. E é por isso que estamos repetindo os testes. Não quero dar falsas esperanças, mas, se os resultados se confirmarem, estaremos diante de algo que desafia toda explicação médica que conheço. Naquele momento, como se invocada pelos pensamentos de todos na sala, a porta se abriu novamente. Sofia entrou, acompanhada por uma enfermeira. Seu rosto, antes pálido e cansado, agora parecia ter um brilho diferente. Uma cor que há muito não se via. Mamãe e papai! Exclamou Sofia, sua voz mais forte do que havia sido em meses. Eu me sinto tão bem hoje. O Dr. Ricardo observou a cena com uma mistura de espanto e cautela profissional. Sofia caminhava com uma desenvoltura que não demonstrava há semanas. Seus olhos, sempre expressivos, agora irradiavam uma vitalidade que desafiava toda a lógica médica. Marta correu para abraçar a filha, lágrimas de alegria misturando-se às de incerteza. Carlos ficou paralisado, como se temesse que qualquer movimento pudesse despertar a todos de um sonho maravilhoso. Dr. Ricardo, chamou Sofia, seu olhar encontrando o do médico. Lembra do pedido que eu fiz na fonte ontem? Acho que funcionou. O médico sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele era um homem de ciência, treinado para buscar explicações lógicas e racionais. Mas naquele momento, diante do sorriso radiante de Sofia, ele se viu questionando tudo o que sabia. Sofia, querida, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, você se importaria de fazer mais alguns exames para nós? Precisamos entender o que está acontecendo. A menina assentiu, ainda sorrindo. Claro, doutor, mas eu já sei o que vai encontrar. Estou curada. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Sofia foi submetida a uma bateria intensiva de exames, cada resultado mais surpreendente que o anterior. O Dr. Ricardo, junto com uma equipe dos melhores especialistas do hospital, analisava cada dado, buscando desesperadamente uma explicação científica para o que estavam testemunhando. No final do dia, exausto e atordoado, Ricardo reuniu-se novamente com a família Oliveira em seu escritório. O contraste entre esta reunião e a anterior não poderia ser mais gritante. Onde antes havia desespero, agora pairava uma esperança cautelosa. Sr. Israel Oliveira, começou Ricardo, sua voz traindo sua perplexidade.
Em meus 20 anos de carreira, nunca vi nada como isso. Os exames de Sofia mostram uma melhora que desafia toda a explicação médica conhecida. Então, ela está curada? Perguntou Marta, sua voz tremendo de emoção. Ricardo hesitou. É difícil usar essa palavra. A condição de Sofia era tão rara e complexa que não temos precedentes para comparar. O que posso dizer é que todos os indicadores que antes apontavam num prognóstico sombrio agora estão normais, completamente normais. Carlos, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Mas como isso é possível, doutor? Ontem o senhor nos disse que ela tinha semanas de vida, e hoje... Eu sei, interrompeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Acreditem, estou tão perplexo quanto vocês. Cientificamente falando, isso não deveria ser possível. É como se o corpo de Sofia tivesse se reprogramado completamente da noite para o dia. Foi nesse momento que Sofia, que estava brincando quieta em um canto da sala, se aproximou. Foi o desejo, doutor, disse ela, com a simplicidade e convicção que só uma criança pode ter. Eu pedi para ficar boa, e a fonte dos desejos me ouviu. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Como cientista, ele queria descartar a ideia imediatamente. Mas como homem, como alguém que havia testemunhado algo que desafiava toda a lógica, ele se viu incapaz de negar completamente a possibilidade. Sofia, disse ele gentilmente, às vezes coisas acontecem que não podemos explicar. O importante é que você está bem agora. Mas enquanto as palavras deixavam seus lábios, Ricardo não pôde deixar de pensar na cena do dia anterior. A pequena moeda cintilando ao sol, o splash suave na água da fonte. Seria possível? Em um mundo governado por leis científicas imutáveis, haveria espaço para o inexplicável? O restante da tarde foi um borrão de emoções. Exames adicionais foram feitos, especialistas foram consultados, e a cada novo resultado, a perplexidade da equipe médica apenas aumentava. Sofia, por outro lado, parecia alheia a todo o alvoroço. Ela ria, brincava e conversava com uma energia que há meses não demonstrava. Ao cair da noite, quando o hospital começava a se acalmar, o Dr. Ricardo encontrou-se novamente em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que se iluminava. O contraste entre o mundo lá fora, seguindo seu curso normal, e o milagre, não havia outra palavra para descrever, que havia testemunhado hoje, era surreal. Uma batida suave na porta o tirou de seus devaneios. Era a Dr. Camila. Doutor, Ricardo, disse ela hesitante, os últimos resultados chegaram. Eles confirmam tudo. Não há traço da doença no organismo de Sofia. Ricardo assentiu, sem se virar. Obrigado, Camila. Doutor, continuou ela, sua voz traindo sua confusão. Como vamos explicar isso? O que vamos dizer à comunidade médica, à imprensa? Finalmente, Ricardo se virou para encará-la. Seu rosto, geralmente uma máscara de certeza profissional, agora mostrava uma vulnerabilidade rara. Não sei, Camila, admitiu ele. Pela primeira vez em minha carreira, realmente não sei. Enquanto a jovem médica saía, deixando novamente sozinho com seus pensamentos, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre os eventos do dia. Em questão de horas, suas certezas haviam sido abaladas, sua visão de mundo desafiada. Lá fora, a cidade continuava sua dança noturna de luzes e sombras. E em algum lugar, em um pequeno apartamento na periferia, uma família celebrava um milagre. Um milagre que, pensou Ricardo com um sorriso irônico, havia começado com uma simples moeda em uma fonte de desejos. O destino, esse dramaturgo caprichoso, havia mais uma vez provado sua imprevisibilidade. E Ricardo, um homem que havia dedicado sua vida à ciência e à razão, se viu contemplando a possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse mais mistérios neste mundo do que sua filosofia poderia explicar. A notícia da recuperação milagrosa de Sofia espalhou-se como fogo em palha seca. Em questão de dias, o que era para ser um caso médico confidencial tornou-se o assunto do momento em toda São Paulo, e logo em todo o Brasil. A mídia, sempre ávida por histórias sensacionais, não demorou a pegar o rastro. Numa manhã ensolarada de domingo, cerca de 2 semanas após o milagre, o Parque Ibirapuera estava mais movimentado que o usual. Câmeras de TV se acotovelavam próximas à fonte dos desejos, agora famosa, enquanto repórteres ensaiavam suas falas para as transmissões ao vivo. A poucos metros dali, protegidos por um cordão de segurança improvisado, estavam Sofia e seus pais. Mamãe, por que tem tanta gente aqui hoje? Perguntou Sofia, seus olhos grandes percorrendo a multidão curiosa. Marta, visivelmente desconfortável com toda a atenção, ajeitou o vestido da filha pela enésima vez.
Eles estão aqui por você, querida. Todos querem conhecer a menina do milagre. Carlos, de pé ao lado delas, tinha o semblante fechado. Seu olhar alternava entre a multidão e o Dr. Ricardo, que conversava em voz baixa com alguns homens de terno a poucos passos de distância. Isso não está certo, murmurou ele para Marta. Sofia não é um espetáculo para ser exibido. Antes que Marta pudesse responder, o Dr. Ricardo se aproximou. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal conseguia esconder o desconforto subjacente. Sr. Israel Oliveira, começou ele, lançando um olhar carinhoso para Sofia. Eu sei que isso tudo é incomum, mas a história de Sofia capturou a imaginação do país. As pessoas precisam de esperança, especialmente em tempos difíceis como os que vivemos. Carlos franziu o senho. E isso justifica transformar nossa filha em uma atração de circo? Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Entendo sua preocupação, Sr. Oliveira, mas pense nos benefícios, a atenção que o caso de Sofia está recebendo. Isso poderia abrir portas para pesquisas, para financiamentos. Poderíamos ajudar outras crianças. Foi nesse momento que um dos homens de terno se aproximou, um sorriso largo e artificial estampado no rosto. Dr. Ricardo, estamos prontos para começar. A transmissão ao vivo começa em 5 minutos. Ricardo assentiu, voltando-se para a família Oliveira. Está tudo bem se prosseguirmos? Marta e Carlos trocaram um olhar hesitante, mas foi Sofia quem respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Tudo bem, doutor. Se isso puder ajudar outras crianças, eu quero fazer. E assim, sob o olhar de milhões de telespectadores em todo o Brasil, Sofia caminhou até a fonte dos desejos, sua pequena mão segurando uma moeda reluzente. As câmeras uniam, os flashes piscavam e o país inteiro prendia a respiração. Faça um desejo, Sofia, gritou alguém da multidão. A menina fechou os olhos por um momento, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Então, com um movimento gracioso, ela lançou a moeda no ar. O disco de metal girou, cintilando sob o sol da manhã, antes de mergulhar na água com um plop suave. A multidão irrompeu em aplausos e gritos de alegria. Repórteres se acotovelavam, todos querendo ser os primeiros a entrevistar a menina do milagre. No meio do caos, o Dr. Ricardo observava a cena com um misto de admiração e apreensão. Ele não pôde deixar de notar o brilho nos olhos de Sofia. Um brilho que parecia carregar um segredo que só ela conhecia. Nas semanas que se seguiram, a vida da família Oliveira virou de cabeça para baixo. Entrevistas, aparições na TV, convites para programas de auditório. Sofia tornou-se um símbolo de esperança, sua história repetida e recontada em todo o país. O Dr. Ricardo, por sua vez, viu-se no centro de uma tempestade acadêmica. Seus colegas exigiam explicações, teorias, dados concretos. Como um homem da ciência poderia justificar um milagre? As pressões eram enormes, vindas de todos os lados. Foi numa tarde particularmente estressante, após uma série de entrevistas e conferências, que Ricardo recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era o Prof. Andrade, um velho colega da Faculdade de Medicina, agora um renomado pesquisador em genética. Ricardo, meu velho amigo, começou Andrade, sem rodeios. Vim direto do laboratório. Você precisa ver isso. Com mãos trêmulas, ele estendeu uma pasta para Ricardo. Dentro, havia uma série de gráficos e relatórios que à primeira vista pareciam incompreensíveis. O que é isso, Andrade? Perguntou Ricardo, franzindo o senho enquanto tentava decifrar os dados. Andrade respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. Estivemos analisando as amostras de sangue de Sofia, comparando-as com as amostras de antes do incidente. Ricardo assentiu, incentivando-o a continuar. Ricardo, disse Andrade, sua voz quase um sussurro, o DNA dela mudou. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de implicações que nenhum dos dois homens ousava verbalizar. Isso é impossível, murmurou Ricardo finalmente, mais para si mesmo do que para seu colega. Andrade deu uma risada seca, sem humor. Impossível? Como a cura espontânea de uma doença genética terminal. Ricardo, estamos navegando em águas desconhecidas aqui. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade continuava sua rotina, alheia ao terremoto científico que estava prestes a eclodir. O que isso significa, Andrade? Perguntou ele sem se virar. Significa, respondeu o geneticista, que o corpo de Sofia não apenas se curou, ele se reprogramou. É como se cada célula dela tivesse recebido um novo conjunto de instruções. Ricardo se virou lentamente, encarando seu colega. E isso é bom? Andrade hesitou. Ainda não sabemos.
As mudanças parecem ser benéficas por enquanto. Mas o corpo humano é um sistema complexo, Ricardo. Uma mudança dessa magnitude, não fazemos ideia das implicações a longo prazo. Naquele momento, como se o universo quisesse sublinhar a gravidade da situação, o telefone na mesa de Ricardo tocou. Era Marta Oliveira, sua voz trêmula de preocupação. Dr. Ricardo, ela disse, mal contendo o pânico. Algo está errado com Sofia. O coração de Ricardo pareceu parar por um momento. O que houve, Sra. Oliveira? Ela está brilhando, doutor. Literalmente brilhando. Ricardo trocou um olhar alarmado com Andrade. Estamos a caminho, disse ele, desligando o telefone. O trajeto até a casa dos Oliveira, na periferia da cidade, pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente chegaram, foram recebidos por uma cena surreal. A pequena sala de estar estava repleta de vizinhos e curiosos, todos murmurando e apontando para Sofia. A menina estava sentada no sofá, parecendo ao mesmo tempo assustada e fascinada. Sua pele emitia um brilho suave, como se milhares de minúsculas estrelas estivessem dançando sob sua epiderme. Sofia, chamou Ricardo gentilmente, ajoelhando-se diante dela. Como você está se sentindo? A menina olhou para ele, seus olhos grandes cheios de lágrimas. Estou com medo, doutor. O que está acontecendo comigo? Antes que Ricardo pudesse responder, Andrade se aproximou, seus olhos arregalados de espanto. Incrível, murmurou ele, estendendo a mão como se quisesse tocar Sofia, mas recuando no último instante. Dr. Ricardo, chamou Carlos, sua voz carregada de preocupação. O que está acontecendo com nossa filha? Ricardo se levantou lentamente, seu olhar alternando entre Sofia e os pais dela. Como explicar algo que ele próprio mal compreendia? Sr. Cirei Oliveira, começou ele, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Parece que a transformação de Sofia não terminou com sua cura. Seu corpo está passando por mudanças que desafiam nossa compreensão atual da biologia humana. Marta soltou um soluço abafado, enterrando o rosto no ombro de Carlos. O pai de Sofia, por sua vez, parecia estar travando uma batalha interna. E agora? Perguntou ele, sua voz rouca. O que fazemos? Foi Andrade quem respondeu, seus olhos ainda fixos em Sofia. Precisamos levá-la para o laboratório. Fazer mais testes, entender o que está acontecendo. Não, gritou Marta subitamente, puxando Sofia para perto de si. Vocês não vão transformar minha filha em uma cobaia de laboratório. O tumulto que se seguiu foi caótico. Vizinhos gritavam, alguns pedindo para chamar a polícia, outros falando em milagres e sinais divinos. No meio da confusão, Sofia começou a chorar, seu brilho intensificando-se com sua angústia. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. As lágrimas de Sofia, ao tocarem o chão, transformaram-se em pequenas flores luminosas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, sentindo o peso do momento, tomou uma decisão. Todos para fora, ordenou ele, sua voz não admitindo contestação. Agora. Aos poucos a sala foi esvaziando, até que restaram apenas Sofia, seus pais, Ricardo e Andrade. Sofia, chamou Ricardo gentilmente. Você consegue nos contar o que está sentindo? A menina fungou, enxugando as lágrimas luminosas. Eu sinto como se pudesse fazer qualquer coisa, doutor. Como se o mundo inteiro estivesse dentro de mim. Andrade deu um passo à frente, seus olhos brilhando de excitação científica. Fascinante. É como se ela tivesse acesso a algum tipo de energia cósmica, algo além da nossa compreensão atual da física. Ricardo lançou um olhar de advertência para seu colega antes de se voltar novamente para Sofia. Querida, você acha que pode controlar isso? Esse brilho? Sofia fechou os olhos, concentrando-se. Lentamente, o brilho começou a diminuir até que, após alguns minutos, sua pele voltou ao normal. Quando ela abriu os olhos novamente, havia um misto de medo e maravilha em seu olhar. O que está acontecendo comigo? Perguntou ela, sua voz pequena e assustada. Ricardo trocou um olhar com Andrade antes de responder. Sofia, parece que o seu desejo na fonte... Bem, ele fez mais do que apenas curar você. Ele te transformou em algo extraordinário. Carlos, que até então estava em silêncio, finalmente falou. E o que isso significa para o futuro dela? Para o nosso futuro? A pergunta pairou no ar, pesada e carregada de implicações. Ricardo sabia que estavam à beira de algo monumental. Algo que poderia mudar não apenas a vida de Sofia, mas potencialmente o curso da história humana. Não sei, admitiu ele finalmente. Mas prometo a vocês que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para entender e, mais importante, para proteger Sofia. Naquele momento, como se sentisse o peso das palavras do médico, Sofia estendeu a mão.
Uma pequena flor luminosa brotou de sua palma, sua luz suave iluminando os rostos atônitos ao seu redor. Está tudo bem, disse ela com uma sabedoria além de seus anos. Seja lá o que for isso, vamos enfrentar juntos. E assim, naquela pequena sala de estar na periferia de São Paulo, diante de um fenômeno que desafiava toda a lógica e ciência conhecidas, um novo capítulo estava prestes a começar. Um capítulo que, para o bem ou para o mal, mudaria para sempre o destino de Sofia, de sua família e, quem sabe, de toda a humanidade. O Dr. Ricardo, olhando para a pequena menina que agora segurava uma flor de luz, não pôde deixar de pensar na ironia do destino. Ele, um homem de ciência, agora se via diante de um mistério que transcendia toda a sua compreensão. E no centro de tudo, uma simples criança, cujo desejo inocente havia desencadeado algo além da imaginação. Lá fora a noite caía sobre São Paulo, a cidade de contrastes agora abrigando o maior contraste de todos. Uma menina comum transformada em algo extraordinário. O futuro era incerto, cheio de promessas e perigos. Mas uma coisa era clara: o mundo nunca mais seria o mesmo. Os meses que se seguiram à descoberta dos novos poderes de Sofia foram um turbilhão de eventos que transformaram não apenas a vida da família Oliveira, mas também a de todos que o cercavam. O Dr. Ricardo, antes um respeitado médico cuja vida era governada pela lógica e pela ciência, agora se via no epicentro de uma revolução que desafiava tudo o que ele acreditava saber sobre o mundo. A notícia dos poderes de Sofia, inicialmente mantida em segredo, não demorou a vazar para a imprensa. Em questão de dias, a modesta casa dos Oliveira na periferia de São Paulo tornou-se o centro das atenções do mundo inteiro. Jornalistas, cientistas, líderes religiosos e curiosos de todos os tipos acampavam dia e noite nas proximidades, todos na esperança de vislumbrar a menina milagrosa. Numa manhã particularmente caótica, Ricardo chegou à residência dos Oliveira para encontrar um verdadeiro circo midiático. Câmeras de TV se acotovelavam, repórteres gritavam perguntas e uma multidão de pessoas empunhava cartazes com mensagens que iam desde Sofia, nossa salvadora, até o fim dos tempos está próximo. Com dificuldade, ele conseguiu atravessar a barreira policial e entrar na casa. Dentro, a atmosfera não era muito melhor. Marta estava sentada no sofá, olhos vermelhos de tanto chorar, enquanto Carlos andava de um lado para o outro, murmurando furiosamente. "Onde está Sofia?" perguntou Ricardo, preocupado com a ausência da menina. "No quarto", respondeu Marta, sua voz trêmula. "Ela se recusa a sair. Diz que está com medo de machucar alguém." Ricardo sentiu um aperto no peito. Nas últimas semanas, os poderes de Sofia haviam se intensificado. O que começara como um simples brilho agora se manifestava de formas cada vez mais extraordinárias e, por vezes, perigosas. Flores de luz davam lugar a explosões de energia, e lágrimas que curavam pequenos ferimentos agora podiam acelerar o crescimento de plantas inteiras em questão de segundos. Com um suspiro pesado, Ricardo caminhou até o quarto de Sofia e bateu suavemente na porta. "Sofia, sou eu, Dr. Ricardo. Posso entrar?" Após um momento de silêncio, uma voz pequena respondeu: "Pode." Ao entrar, Ricardo encontrou Sofia sentada no centro da cama, cercada por um campo de energia suavemente cintilante. Seus olhos, sempre expressivos, agora pareciam conter galáxias inteiras. "Olá, Sofia", disse ele gentilmente, sentando-se na beira da cama. "Como está se sentindo hoje?" A menina deu de ombros, um gesto tão infantil que contrastava drasticamente com o poder que emanava dela. "Estou cansada, doutor. Cansada de ter medo. Cansada de não entender o que está acontecendo comigo." Ricardo assentiu, compreensivo. "Eu sei, querida. Todos nós estamos tentando entender. Mas você não está sozinha nessa, lembra?" Foi nesse momento que um estrondo vindo da sala interrompeu a conversa. Ricardo correu para ver o que estava acontecendo, apenas para encontrar uma cena caótica. Um grupo de homens vestidos de preto havia invadido a casa, empurrando Carlos e Marta para o lado. "Quem são vocês? O que pensam que estão fazendo?" gritou Ricardo, colocando-se entre os invasores e o corredor que levava ao quarto de Sofia. Um dos homens, alto e de porte militar, deu um passo à frente. "Dr. Ricardo Mendes? Sou o Coronel Vasconcelos, das Forças Armadas. Temos ordens para levar a menina Sofia Oliveira para um local seguro." "Isso é um absurdo", bradou Carlos, tentando se livrar dos homens que o seguravam. "Vocês não têm o direito." O Coronel Vasconcelos manteve sua expressão impassível. "Pelo contrário, Sr. Oliveira. O governo brasileiro declarou sua filha como um recurso de segurança nacional.
Ela virá conosco para sua própria proteção e para o bem maior do país. Foi nesse instante que um brilho intenso começou a emanar do corredor. Todos se viraram para ver Sofia parada ali, seu corpo envolto em uma aura de luz pulsante. Eu não vou a lugar nenhum, disse ela, sua voz ecoando com um poder que fez todos na sala estremecerem. O coronel, recuperando-se rapidamente da surpresa, fez um gesto para seus homens avançarem. Sinto muito, menina, mas isso não está em discussão. O que se seguiu foi um caos de luz e som. Sofia, em um instinto de autopreservação, liberou uma onda de energia que lançou todos os presentes contra as paredes. Móveis foram derrubados, janelas se estilhaçaram, e por um momento parecia que a própria casa iria desmoronar. Sofia, gritou Ricardo, lutando para se manter de pé. Você precisa se acalmar. Você pode machucar alguém? As palavras do médico pareceram penetrar a névoa de pânico e poder que envolvia Sofia. Lentamente a intensidade da luz começou a diminuir, até que a menina caiu de joelhos, exausta. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos na sala olhavam para Sofia com uma mistura de medo e admiração. O coronel Vasconcelos, ainda atordoado, foi o primeiro a se manifestar. Vocês vêm agora porque precisamos levá-la, disse ele, sua voz traindo um leve tremor. Ela é perigosa demais para ficar solta. Foi nesse momento que o Dr. Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Colocando-se entre Sofia e os militares, ele falou com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Não, disse ele firmemente. Vocês não entendem. Sofia não é uma ameaça a ser contida. Ela é uma oportunidade para a humanidade evoluir. O coronel franziu o senho. Do que você está falando, doutor? Ricardo respirou fundo, organizando seus pensamentos. Nos últimos meses, tenho estudado as transformações de Sofia. O que está acontecendo com ela não é apenas uma anomalia genética ou um fenômeno isolado. É o próximo passo na evolução humana. Um murmúrio percorreu a sala. Marta e Carlos olhavam para Ricardo com uma mistura de esperança e confusão, enquanto os militares trocavam olhares céticos. Pense bem, coronel, continuou Ricardo, sua voz ganhando força. E se, em vez de tentar conter Sofia, nós trabalhássemos para entender e replicar o que aconteceu com ela? Imagine um mundo onde doenças pudessem ser curadas com um toque, onde o potencial humano fosse verdadeiramente ilimitado. O coronel Vasconcelos parecia estar travando uma batalha interna. Por fim, ele falou. Mesmo que o que você diz seja verdade, doutor, como podemos garantir a segurança de todos enquanto estudamos esse fenômeno? Foi Sofia quem respondeu, sua voz pequena, mas firme. Eu posso aprender a controlar. Eu quero aprender. Ricardo sorriu para a menina antes de se voltar novamente para o coronel. Proponho uma parceria. O governo fornece os recursos e a proteção necessária, e nós, cientistas, trabalhamos para desvendar os segredos por trás da transformação de Sofia. Não como uma arma ou uma ameaça, mas como um caminho para o progresso da humanidade. As horas que se seguiram foram de intensas negociações. Chamadas foram feitas, autoridades foram consultadas, e por fim, um acordo foi alcançado. Sofia e sua família seriam transferidos para um complexo de pesquisa de alta segurança, onde a menina poderia aprender a controlar seus poderes enquanto era estudada por uma equipe multidisciplinar de cientistas. Nos meses e anos que se seguiram, o mundo assistiu maravilhado à evolução de Sofia. O que começara como um simples desejo e numa fonte dos desejos, havia se transformado em uma revolução científica e filosófica. Sob a orientação do Dr. Ricardo e de uma equipe de especialistas, Sofia aprendeu não apenas a controlar seus poderes, mas a expandi-los de maneiras inimagináveis. Sua capacidade de cura foi refinada e ampliada, permitindo que doenças antes incuráveis fossem erradicadas com um simples toque. Seu controle sobre a energia e a matéria levou a avanços revolucionários em física e engenharia. Mas talvez o mais extraordinário de tudo fossem as mudanças sociais e culturais que Sofia inspirou. À medida que sua história se espalhava, pessoas ao redor do mundo começaram a questionar os limites do potencial humano. Movimentos de evolução consciente surgiram, pregando a ideia de que cada ser humano carregava dentro de si a semente da transformação. Claro, nem tudo eram flores. Houve aqueles que temiam as mudanças, que viam Sofia como uma ameaça à ordem natural. Grupos religiosos extremistas a proclamavam como um sinal do apocalipse, enquanto governos autoritários temiam o poder que ela representava. No entanto, para cada voz de medo e desconfiança,
havia dezenas de vozes de esperança e admiração. Sofia tornou-se um símbolo de um futuro melhor, um lembrete vivo de que o extraordinário podia nascer das circunstâncias mais ordinárias. 10 anos após aquele fatídico dia na Fonte dos Desejos, Sofia, agora uma jovem mulher, encontrava-se novamente no Parque Ibirapuera. O local havia mudado muito na última década. A antiga Fonte dos Desejos agora era o centro de um complexo dedicado ao estudo e celebração do potencial humano. Ao seu lado estava o Dr. Ricardo, seus cabelos agora completamente brancos, mas seus olhos ainda brilhando com a mesma curiosidade e compaixão de sempre. Quem diria, hein? Disse Sofia, um sorriso brincando em seus lábios. Tudo isso por causa de uma moedinha. Ricardo riu, balançando a cabeça. Não foi a moeda, Sofia. Foi você. Seu desejo, sua esperança, sua coragem em enfrentar o desconhecido. Sofia assentiu, pensativa. Sabe, doutor, às vezes eu me pergunto, e se outras pessoas fizessem desejos aqui, será que elas também se transformariam? Ricardo olhou para a fonte, observando as dezenas de pessoas que se aglomeravam ao seu redor, cada uma com uma moeda na mão e esperança nos olhos. Quem sabe, respondeu ele. Talvez o verdadeiro milagre não seja o desejo em si, mas a crença de que podemos ser mais, de que podemos mudar o mundo. Sofia sorriu, estendendo a mão. Uma pequena flor de luz brotou em sua palma. Sua luminosidade suave um lembrete do poder extraordinário que residia dentro dela. Bem, disse ela, acho que só há um jeito de descobrir. E com isso, ela caminhou em direção à multidão, pronta para compartilhar sua história e inspirar outros a acreditarem no impossível. Enquanto a observava se afastar, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De um médico cético a um defensor do extraordinário, ele havia aprendido que os maiores milagres muitas vezes começavam com os gestos mais simples. A cidade de São Paulo, com seus contrastes e contradições, havia se tornado o berço de uma nova era para a humanidade. E tudo começara com o desejo inocente de uma criança, uma moeda brilhante e a disposição de acreditar que às vezes o impossível era apenas o começo. Enquanto o sol se punha sobre o parque, lançando tons de laranja e rosa sobre a Fonte dos Desejos, Ricardo sorriu. O futuro, com todas as suas possibilidades infinitas, aguardava. E ele mal podia esperar para ver o que viria a seguir.